meio do hype que a gente está vendo agora da Neuralink e outras empresas que vão colocar um implante no cérebro que vai permitir você controlar as coisas remotamente ou receber informação remotamente, como ouvir música sem um fone de ouvido. E com tudo que a gente já viu de neurociência aqui no Brasil, com grandes nomes e gente desenvolvendo próteses para controle por pessoas que não têm mobilidade e outras coisas, o que é real e o que é ficção dentro disso? Como que o cérebro funciona, como que a gente pode medir o que o cérebro faz e usar essa informação para controlar algo remoto, e qual que é a viabilidade de devolver informação para o cérebro e ter um aparelho que te ajuda a pensar diferente, por exemplo. Um assunto complexo, cheio de detalhes, com muita coisa importante para a gente entender sobre neurociência, nada melhor aqui no Não Ficção, onde a gente discute ciência do dia a dia, do que discutir isso com quem de fato entende. Nosso especialista de hoje é o André Frazão Helene, que é biólogo, professor do Departamento de Fisiologia do Instituto de Biociências da USP, pesquisador do Neuromate, que é um centro de pesquisa em neuromatemática, coordenador do Laboratório de Ciências da Cognição e uma pessoa que trabalha com áreas tão distintas quanto comportamento coletivo de formigas, avaliação de risco de fadiga em aeronautas e na interface entre clínica e neurociência na doença de Parkinson. Então bora conversar, tem muita coisa pra gente entender. Mas antes de partir para a nossa conversa, vou lembrar que esse episódio do Não Ficção aqui também tem o apoio da Insider, que é a marca de roupas funcionais feitas com tecnologia para serem a roupa de todo dia e durarem muito tempo na sua rotina, como tem durado na minha. Eu já falei por aqui que a Insider usa um tecido de celulose para fazer essa tech t-shirt, chamado de modal, e ele tem ótimas vantagens que mostram como é legal a Insider buscar boas tecnologias para suas roupas. Tem o apelo de o modal usar bem menos água na sua fabricação do que o algodão comum e segurar muito bem o pigmento nas fibras, ou seja, você pode lavar bastante essa camiseta que ela não desbota. Se você também estiver carregando uma criança que ainda não acertou a mão no desfraude ou que adora fazer você de toalha e guardanapo para limpar a mão, a boca, de qualquer coisa, você sabe a vantagem de lavar sem medo de perder uma boa peça de roupa. Além do apelo que a fibra do modal tem para ajudar a dispersar o calor do corpo e evitar odores, que eu já comentei em um outro Não Ficção. Aproveita que a gente tem 12% de desconto com o nosso cupom ATILA12 e você vai ver que eu não estou exagerando. Então, André, antes de tudo, muito obrigado pela presença, obrigado pela conversa que a gente vai ter. Já te entrevistei no Hiperconectado, né? Para a gente falar sobre como o cérebro funciona e estou bem feliz da gente ter a oportunidade de conversar de novo e discutir agora com mais tempo, mais calma, mais respiro. Aproveitando um hype, Neuralink, toda essa história agora de próteses, pessoas que vão poder movimentar as coisas com a mente, baixar música para ouvir no cérebro, sem precisar de um fone de ouvido. Tem muito hype aí para discutir, para a gente destrinchar o que é verdade, o que é mito, ao redor de como o cérebro funciona. Então, para já começar com uma pergunta, eu queria entender por que é possível ou qual é a relação que a gente tem entre cérebro e impulso nervoso. Por que a gente consegue usar equipamentos elétricos para interagir com o cérebro, medir o que ele faz e de repente mandar alguma coisa de volta? Legal. Bom, é um prazer estar aqui. Eu acho essa sua iniciativa e essa sua atuação fantástica. Então, para mim é um super prazer estar aqui. De fato, a questão do Neuralink que o Musk colocou em pauta, e ele é muito bom de colocar coisas em pauta, né, de todos os tipos, em todos os momentos, ele envolve um aspecto que está naquilo que a gente poderia chamar de fronteira do conhecimento, ou seja, e a fronteira do conhecimento ali, ela envolve um desafio complexo, porque ela tem múltiplos desafios conjuntos. Então, para você fazer o que ele pretende fazer, que é colocar as próteses, colocar os implantes, esses implantes estarem ligados com os eletrodos, você conseguir coletar o sinal, você medir esse sinal. Fazer um link máquina-cérebro. Exatamente, essa interface entre cérebro e máquina, ele tem um monte de desafios. Como ele está fazendo isso, que ele fez a primeira cirurgia, você tem um monte de desafios práticos que não envolvem só uma questão específica neuronal. Na verdade, envolve um monte de questões. Então, para isso ele teve que desenvolver um equipamento para ter uma precisão. Ele achou que era adequado, que para ter a precisão máxima da cirurgia, você tivesse um robô que fizesse a cirurgia, ou pelo menos fizesse o posicionamento, o que é, na verdade, uma questão interessante, porque no final isso tem um potencial, já tem uma série de iniciativas de fazer esse tipo de abordagem cirúrgica com auxílio robótico, e ele está tentando inserir um elemento a mais nisso. Tem também uma questão de materiais, né? Então a questão do implante, ele tem uma série de desafios
apesar de ser a inserção de implantes, o estudo com implantes não ser uma coisa nova, você colocar implantes duradouros é um problema, por várias razões. O primeiro é que você tem a parte cirúrgica, né? Ou seja, cada vez que você faz uma cirurgia, você tem um risco de infecção, você tem um risco de gerar outros desafios muito variados, então desde um problema de uma hemorragia, você tem um problema inflamatório por uma resposta imune, você tem uma infecção efetivamente. Mas também a questão de material é importante porque esses eletrodos eles não podem ser rígidos totalmente, porque ao inserir um eletrodo rígido, com a movimentação que o cérebro normalmente tem, com o batimento cardíaco, Nossa, é verdade. ou com a movimentação da cabeça e coisas assim, ele poderia virar um problema. Então o posicionamento ele vai ficar estável na medida em que você conseguir acompanhar um pouco desse movimento. Então os eletrodos precisam ser flexíveis. Ele desenvolveu eletrodos hiper flexíveis, então ele tem o artigo que ele publicou, que eu vi no Archives. Que a empresa que faz Neuralink publicou. É interessante porque é Musk e Neuralink, né? Os autores, né? Aí você tem que clicar em Neuralink para ver a lista e ele é o primeiro autor do artigo, que tá, a versão que eu vi é a que está no Archives, na publicação aberta, né? Banco de dados de publicação. O Arciv, aquele RXV. Exatamente. Eu acho que está no BioArchives, eu não sei se está no médico, mas acho que está no Bio, mas precisaria dar uma olhada em qual dessas plataformas. Ou seja, de qualquer forma, a gente põe no Saiba Mais aqui para o pessoal. E é aberto, então dá para você simplesmente acessar e ver lá. Mas lá é uma descrição técnica, né, da cirurgia, do material, do como você faz, do análise de dados e coisas assim. E o que ele desenvolveu, esse eletrodo, que outras empresas que também estão fazendo isso também têm, é um eletrodo hiperflexível. Então, ele tenta responder a essa questão criando um eletrodo hiperflexível. O que é também um desafio, porque quando você põe um eletrodo hiperflexível, ele não entra, né? Então, você precisa ter uma guia do eletrodo, né? Porque um eletrodo hiperflexível, ele não tem como entrar dentro do sistema nervoso, porque vai ter uma rigidez, ele pode, na verdade, mudar a direção. Então, você tem Deixa eu voltar para trás um pouco e entender. O que faz um eletrodo no cérebro? Por que para interagir com o cérebro eu preciso de um eletrodo ali dentro? Então, a ideia do eletrodo é porque a gente mede o sistema nervoso, ele tem uma série de células, então você tem as células da glia e você tem os neurônios. Normalmente a gente fala do sistema nervoso olhando para os neurônios, que são células super interessantes. E elas são super interessantes porque elas têm esse comportamento que pode ser medido a partir de um indicador elétrico. Então, se você colocar um eletrodo, ou seja, se você colocar um sensor de atividade elétrica, você consegue medir essa atividade elétrica. Com aquela chavinha que eu coloco na tomada para ver se onde está passando a corrente ali. Exatamente, se tem corrente ou não. Então, quando você pega o seu multímetro, o seu voltímetro e coloca lá, você está medindo a corrente elétrica entre os dois polos da tomada. E você vai ver se tem 110 ou 220. O que acontece lá é que você coloca o eletrodo e você mede esse comportamento elétrico. O que, de certa forma, exprime uma parte importante da maneira como essas células neuronais funcionam. Ou seja, elas têm como característica interessante serem capazes de gerar esse comportamento elétrico de disparo, que a gente chama de potencial de ação. Então, ele tem um potencial elétrico que numa condição de repouso tem uma certa voltagem, alguma coisa em torno de 60 ou 70 milivolts, e quando você tem o potencial de ação, você tem o estímulo dessas células, você gera um potencial de ação. Então você consegue medir alguma coisa relevante do que está acontecendo nessas células, e isso é relevante porque esses potenciais de ação, eles caminham sobre a superfície do neurônio e quando chega numa área de contato com outro neurônio, numa sinapse, ele libera um neurotransmissor. Então, essa é uma parte fundamental da maneira como o cérebro funciona, porque é a maneira como os neurônios funcionam e os neurônios são uma célula fundamental para entender esse aspecto da funcionalidade, do controle do comportamento e tudo mais, né? Então, quando eu estou aqui olhando para você, eu te enxergo, eu te vejo, porque na minha retina, quando a luz bate, eu tenho sensores ali que vão disparar esse tipo de impulso e vão conduzir isso por um nervo até o cérebro. Uhum. Exatamente. Então, pegando o que acontece na visão especificamente, você tem um fotorreceptor, né, que é uma célula que vai ser estimulada
com a presença de luz ou com a ausência de luz. Então ela tem uma mudança dessa polaridade, então você também consegue medir essa polaridade. E na sinapse, ou seja, no contato desse fotorreceptor com uma célulazinha lá bipolar, você tem liberação de neurotransmissor e isso gera uma informação que vai ser codificada, ou pode ser codificada em potenciais de ação. Então você consegue, se você mapear o que está acontecendo no nervo qualquer, você consegue ver que a presença de luz ou ausência de luz faz com que mude a frequência que esses potenciais de ação acontecem em cada um dos neurôniozinhos que estão ligados aos fotorreceptores, né? Então vou ter essa série de pulsos agora diferentes que vão chegar no cérebro. E essa é uma maneira, exatamente, e essa é uma maneira simplificada, porque você está olhando uma coisa específica, né? Você está olhando especificamente para o que está acontecendo do ponto de vista elétrico nesse neurônio, mas é uma parte importante do comportamento e é uma maneira como um indicador de ler o que está acontecendo. Então, o que eles fazem ali, nesse caso, é colocar, como eles têm interesse em fazer a aplicação para controle motor, por exemplo, você coloca nas áreas motoras. Então, essa é uma coisa interessante se a gente for olhar um encéfalo, assim, por fora, a parte cortical, externa. Encéfalo, para mim, cérebro. Cérebro. E adjacências? Tem uma questão com os encéfalos e cérebros, né? Qual o melhor nome para a gente chamar os encéfalos dos cérebros, mas tipicamente a gente chama de cérebro. Nesse caso, inclusive, é o cérebro, porque a parte cortical faz parte do que a gente chamaria de cérebro, mas essa é uma daquelas discussões hiper herméticas. Mas o que acontece é que você tem na superfície do córtex uma área que chama, ou do cérebro, uma área que é a área motora. Então você tem, tanto no hemisfério direito quanto esquerdo, você tem as áreas motoras, que, de maneira interessante, fazem um controle contralateral. Então, a área motora do lado direito controla a parte esquerda do seu corpo e vice-versa, ou seja, o esquerdo controla a parte direita. Então, para eu levantar esse braço aqui, eu tenho uma região que fica onde aqui no... Ela é mais ou menos posicionada assim. Na verdade, você tem a parte frontal, então essa parte do córtex frontal, que em humanos é muito grande. Então, a área frontal, você tem uma área pré-frontal, uma área pré-motora e uma área motora. Tá. A área motora fica imediatamente antes do sulco central. Então é uma área bem distinguível, assim, que é o que marca o final do córtex frontal. E ali você tem um mapa do seu corpo. Assim como o sensorial tópico também tem, então você tem um mapa somatotópico, você também tem a área motora, ela tem uma representação, ou seja, cada área do seu corpo especificamente está relacionada a uma área específica do cérebro. Então tem uma parte ali que controla o pé, uma parte que controla a perna, exatamente, uma parte que controla o braço. E como você falou que é contra, então aqui, por exemplo, eu vou ter uma parte que dispara o braço exatamente, do outro lado. Exatamente. Então se eu medir o impulso nervoso ali, eu estou medindo... eu estou medindo o que o braço está fazendo. Não, sim, de fato há uma relação direta entre a atividade das áreas motoras e o controle motor. E aí é que reside o grande desafio, porque na verdade a forma como você sabe que aquela área, ou seja, existe uma área motora, se você estimular aquela área, você vê uma contração. Ah, eu posso fazer o inverso? Pode. Se você estiver na área motora, se você estimular, você vê a ação motora. E foi assim que mapearam, na verdade, lá no início do século XX, no final do século XIX, começo do século XX, você mapeou as áreas motoras, porque você conseguia, e por isso que não fazia com sensorial. As primeiras áreas mapeadas foram motoras, porque você conseguia fazer em experimentação animal. Então você conseguia estimular eletricamente, os pesquisadores da época lá estimulavam eletricamente e viam o controle. Então você conseguia ver esse mapa motor do corpo nessa região específica que é o córtex, chamado de córtex motor. Simplificando bem, você vai dando choquinho e vai vendo o que mexe. Exatamente. E você pode fazer externamente também, porque tem método de estimulação externa, então não precisa ser invasivo, né? Estimulação magnética transcraniana. Que é um imãzão que vai disparar aquela região. Exatamente. Você cria um campo eletromagnético e aí você tem a passagem de corrente elétrica. Então tem jeitos de fazer isso. E o grande problema que tem aí, e aí das fronteiras é como é que a atividade dessas áreas se relaciona ao controle de fato das áreas motoras. Porque essa questão de você estimular e ver um músculo contraindo é uma relação muito grosseira, ou seja, você gera uma estimulação meio inespecífica e você vê uma contração também muito inespecífica, ou seja, você vê a área e, portanto, você consegue ver qual é a região do corpo, mas você não está interessado exatamente nisso. E esse tipo de abordagem não está interessado exatamente nisso, porque, na verdade, o que você está interessado, de fato, é em como
como um movimento preciso, fino e detalhado está relacionado com essa atividade. E esse é um grande problema, porque quando você coleta esses dados, o que você vê é que, apesar de num momento específico não ser difícil de você relacionar, o que significa isso? Imagina, você coloca os eletrodos do Elon Musk, a matrizinha deles, acho que tem 64 eletrodos. Cada eletrodo, na verdade, não é um, são vários, então você consegue coletar e cada eletrodo não mede um neurônio, porque na verdade você coloca ele não é dentro, você não vai inserir ele dentro de uma célula, você coloca ele numa região que ele mede vários neurônios. Então você tem que fazer uma decomposição e tentar identificar, o que faz com que você possa medir milhares ou centenas ou alguns milhares de neurônios simultaneamente. A questão é que se eu olhar para uma fotografia ou para um filminho do padrão de disparo e tentar explicar o movimento de um braço ou de uma coisa qualquer, o que você vê é que a explicação não é difícil de ser feita. O problema é que, se você aumentar a janela de tempo, você perde a especificidade dessa relação. Ou seja, de alguma maneira, a forma como o sistema nervoso representa as atividades neuronais, ou seja, esses potenciais de ação, esse comportamento elétrico está expresso ali, ele não é do tipo que a gente gostaria que fosse para ser mais fácil de entender, ou seja, você não representa um movimento exclusivamente numa posição o tempo inteiro. Então o que você tem é, de alguma forma, a sequência no tempo das atividades, ela muda e representando o mesmo tipo de ação. Isso quer dizer que eu posso medir você hoje e aí eu consigo falar, essa atividade aqui é o movimento de virar a mão desse jeito, mas amanhã ou depois ou numa outra hora, ou se você está pensando em outra coisa, o mesmo movimento vai ser um outro grupo de neurônios. Exatamente, você não precisa nem ir para outro dia. Na verdade, ao longo do tempo, você pega uma medida longa, você tem dificuldade de fazer isso. Então, esse é um dos desafios. Na verdade, um dos desafios é como é que, se eu for medir potenciais de ação, porque tem uma questão que o potencial de ação é só um dos comportamentos neuronais. Que aí, potencial de ação, para a gente entender, é o impulso nervoso. É o impulso nervoso, esse disparo, essa coisa que você consegue medir. Que normalmente, quando você olha numa representação, eles viram os risquinhos, assim, porque ele dura uma unidade ou algumas unidades de milissegundo, 2, 3 milissegundos, entre acontecer o potencial de ação e voltar para a condição inicial, então viram os risquinhos para você. E a forma como ele está representado ali, você consegue entender como aquilo gera num certo momento e você consegue modelar. Então, por exemplo, no caso dele, ele controlava aquelas coisas jogando Pong, né? Os macacos controlando uma coisa que tem, na verdade, uma dimensão, né? Porque no final você só controla uma dimensão daquilo. Que sobe e desce a barrinha. Sobe e desce, exatamente. É uma coisa hiper simples que ele estaria controlando numa alavanca. Você consegue desconectar a alavanca do controle daquilo e olhar para o sistema nervoso, para a atividade dessas células e entender qual é o objetivo que o macaco tem na ação motora. Mesmo que ele não mexa o braço. Então basta você treina o animal, a pessoa que vai receber aquilo, e aí você consegue entender. A questão é que, ao longo do tempo, aquela fidedignidade, aquela precisão que você tem nessa relação, ela se esvai. O que não impede a pessoa de mexer o braço, o macaco de subir na árvore. O problema é sobre a nossa compreensão efetiva. Então tem um desafio que está nessa fronteira do conhecimento que ele está tratando, e por isso é super interessante esse tipo de abordagem, não só dele, mas de todas as pessoas que trabalham com isso, que é tentar entender exatamente como é que o cérebro relaciona isso. Ou seja, esse desafio ele envolve uma série de questões técnicas, de análise de dados, coleta de dados e assim por diante, mas ele tem um desafio real aí, né? Que é como o cérebro, os potenciais de ação, de fato representam as ações do mundo externo, né? E esse é o grande desafio, né? Esse é, quer dizer, um dos grandes desafios que ele está encarando com essa iniciativa. Agora, isso não é uma coisa propriamente nova, né? Eu tô fazendo aquela paradinha para lembrar você de assinar o nosso canal para receber os próximos episódios de não ficção e os vídeos em geral do canal. E para quem já se inscreveu, de repente lembrar você de mandar um valeu demais, tornar um membro, uma membra, ou mandar um pix em contato@atleamarino.com.br. Esse apoio faz muita diferença. Era um ponto para mim, assim, a gente tem um histórico, inclusive aqui no Brasil, com pesquisadores brasileiros, Miguel Nicolelli, Siddhartha Ribeiro, vários outros que eu, por ignorância, não estou sabendo citar aqui, que já tiveram em muitos momentos aí envolvidos com movimentar uma prótese, com as pessoas conseguirem movimentar um braço mecânico. Já teve o vídeo famoso do macaquinho lá, mexendo, pegando alguma coisa e devolvendo, então ele estava controlando com a mente.
ter esse tipo de controle remoto de alguma coisa, por fio ou sem fio, não é uma coisa tão nova. Me dá um pouquinho desse histórico do que a gente já tem de pré, em que ponto que a coisa tá, e o que seria de novo ou diferente no que está se propondo aí com o Neuralink da vida. Então, de fato, o Brasil tem um histórico com isso. O Nicoleles, o Miguel Nicoleles, ele não trabalha no Brasil, é um professor da Duke, quer dizer, agora, mais recentemente, ele está no Brasil, mas ele fez parte importante da carreira dele na Duke, onde ele está até hoje. E ele, durante muito tempo, foi uma das pessoas que estava na fronteira do conhecimento. Grande parte das coisas que a gente conhece, a gente deve aos trabalhos que ele realizou nesse campo. E eu vi até ele criticando um pouco, ele falou, putz, mas eles estão fazendo a mesma coisa que eu fiz, assim, então eles... Sei lá, mas é uma questão assim, e isso ele fez, os primeiros trabalhos dele, que ele publicou com isso, talvez fossem de 2002, 2004, já com essa mesma abordagem, assim, ou outro momento, mas com a mesma abordagem, coletando o mesmo dado. Pelo menos 20 anos. 20 anos, certamente 20 anos atrás o Miguel já fazia isso. Mas também, se a gente for olhar, já em 1950 você conseguia medir a atividade elétrica. Na época, tem dois pesquisadores muito importantes para isso, o Huxley e o Hodgkin, que ganharam o Prêmio Nobel de 1963, talvez acho de 63, que mediam, e eles usaram, é interessante isso, porque às vezes você vê que era o neurônio da lula gigante, mas na verdade é o neurônio gigante da lula, tem até uma coisa interessante sobre isso, assim, porque no imaginário cai melhor o neurônio, no imaginário coletivo cai melhor se você falar no neurônio da lula gigante. Mas na verdade é o neurônio gigante da lula, vários invertebrados têm esse tipo de neurônio que é um neurônio hiperespesso para garantir a condutância em alta velocidade das células, que é um desafio dos neurônios, né? Os neurônios, por mais que a gente goste de representar dessa maneira, nas explicações eles não funcionam eletricamente, propriamente, ou seja, não são fios, não conduzem eletricidade dessa forma, eles dependem da abertura de canal e uma série de coisas que faz com que a velocidade possa ser muito mais baixa, né? Jogam sal para dentro e para fora da célula. Basicamente isso, E isso, como essas cargas são elétricas, então você tem um comportamento elétrico como produto, mas ele é um comportamento eletroquímico, talvez seja o melhor jeito de dizer, e portanto, como eles não são fios, a velocidade de condução é bem menor do que você vai encontrar no fio. É uma coisa muito mais analógica do que o elétrico do digital faz a gente pensar. Exatamente. Na verdade, essa é uma outra questão, né? Essa metáfora computacional que a gente fica usando hoje em dia é uma questão que dá para a gente conversar. Mas, se a gente pensar o que eles fizeram na época, era exatamente inserir um eletrodo, então você inserir um eletrodo nesse neurônio gigante, então só para dizer o que é um neurônio gigante, os neurônios gigantes têm uma espessura que vai alguma coisa como uma fração de milímetro, então é uma coisa visível, assim, então você não está falando sobre micrômetros, poucos micrômetros, você está falando sobre alguma coisa espessa, um axônio de meio milímetro, uma coisa assim, ou seja, que você vê uma tipo lupa, um grafite de lapiseira, assim. Um grafite, exatamente, um 0,5, exatamente. E eles inseriam os eletrodos, faziam manipulações exatamente com esses sais que estão fora, para ver como é que mudava a atividade elétrica, e fizeram um monte de trabalhos importantes para descrever isso em 1950, né? Ou seja, em 1950 você media esses potenciais elétricos, você conseguia fazer... imagina que isso na máquina de calcular, né? Ou seja, você fazia as equações lá e depois ficava fazendo tudo na máquina de calcular para resolver essas equações, para criar a descrição desses potenciais, qual a relação que eles tinham com esses sais que estão presentes do lado de dentro e do lado de fora. Então não é uma coisa propriamente nova. Na verdade, o conhecimento sobre essa questão elétrica é mais antiga que isso. Na verdade, talvez já no século... Antes mesmo do Galvani produzir a máquina elétrica dele, o galvanômetro, que você conseguia controlar e descrever esse comportamento elétrico, já no século XVII você tinha experimentações com as pessoas que não sabiam exatamente o que era elétrico, o fenômeno, mostrando que você conseguia induzir contração muscular em sapo, no músculo gastroquinêmico de sapo. Que é a perninha, né? Que é a perninha, contração da perninha. Então esse é um experimento até interessante. Tinha um holandês, o Swammerdam, que era um entomólogo, mas que fazia muitas coisas, e testando a hipótese do Descartes de ser uma máquina hidráulica. Então ele falou assim, vamos ver se é hidráulica. Se é hidráulica, então o fluido humoral deve chegar e expandir, né? Porque então, você tem que ter mudança de volume. Ele põe um sisteminha fechado, contrair, e falou, não muda nada. Se o músculo contraído ou não, o líquido fica no mesmo nível, portanto você não tem que ser de outro tipo. Ele não sabia que era elétrico.
Depois, com o desenvolvimento dos equipamentos elétricos, de controle elétrico, você também contraía o mesmo músculo gastrocnêmico, o músculo da perna do sapo, você conseguia ver que você conseguia controlar. O que teve um enorme impacto, porque em algum momento a gente começou a achar que talvez a eletricidade fosse a essência da vida, né? Uma coisa meio... A Mary Shelley viu o experimento com o choquinho na perna do sapo e escreveu o Monstro de Frankenstein não muito tempo depois. Exatamente, né? Exatamente. A ideia era exatamente tentar pensar nessa ideia de que a eletricidade guardava esse ponto. Até tem os experimentos que eram feitos em praça pública com retorno à vida de um corpo morto. Então você punha e o corpo se mexia, porque você induzia contração muscular, né? E aí teria um indicador de que seria de fato a eletricidade um elemento essencial da vida. Mas, ou seja, a compreensão de que existe um comportamento elétrico é uma coisa que foi se construindo ao longo do tempo. Em 1950, com a possibilidade de você medir detalhadamente, o que se fez foi, então, nesses neurônios gigantes, era inserir e medir de fato. Então, a partir daí, você começou a entender, de alguma maneira, como é que se relacionava esse aspecto elétrico, químico, funcionamento neuronal. E isso permitiu que você desenvolvesse uma série de máquinas, de equipamentos que medissem esse comportamento elétrico. Esse é um deles, ou seja, com eletrodo, mas você pode medir por uma medição externa, uma avaliação externa como um EEG, por exemplo, que também é um eletrodo, só que externo, que você só sobrepõe. Aquele EEG é aquele sensorzinho que você coloca na... Exatamente, são os eletrodos que você põe por fora, ou seja, dá para medir o comportamento numa magnetoencefalografia, você consegue medir o comportamento, o produto magnético desse eletromagnético, desse comportamento elétrico. Então, ao invés de medir o impulso elétrico, você está medindo o campo magnético que ele gera. Então, dá assim, uma série de indicadores relacionados a isso estão presentes. E essa ideia de inserção dos eletrodos talvez permita a gente entender mais. Existem um monte de experimentos feitos com isso, um monte de gente trabalhando com isso. E o grande desafio é, de fato, entender como é que esses comportamentos elétricos, esses potenciais de ação estão relacionados, mesmo com coisas simples, com o que a gente vê do lado de fora. E, de alguma maneira, a solução que está relacionada com o caminho que sai lá do córtex motor até o músculo é dado pelo nosso corpo. Ou seja, a gente tem essa solução. Porque quando você chega no músculo, você consegue ver exatamente o que está acontecendo. E, na verdade, se você pegar e colocar os eletrodos no músculo, você consegue entender muito melhor. Porque daí a solução está dada. E, de fato, no músculo, a frequência ou a mudança do potencial elétrico, ou os potenciais que você vai ver no nervo, que vai controlar esse nervo motor, ele vai ser compatível com a contração muscular. Agora, no córtex, a gente tem uma dificuldade de entender, né? Eu vou fazer o que eu entendo que seria um experimento para controlar um bracinho robótico desse, e você, por favor, vai me corrigindo para a gente entender onde que estão os grandes desafios aí. Mas de onde eu acompanhei, eu li, eu entendi. Uma forma de fazer isso, né? Eu vou lá para uma pessoa e falo, quero que você pense que você está, sei lá, remando um barco. Uhum. Então, uma hora você pensa que você está levando o remo para frente, outra hora você pensa que você está trazendo o remo para trás, que é uma coisa que você normalmente não faz, então vai ser mais difícil de confundir. Aí eu posso ir, por exemplo, colocando sensores para medir onde está mudando o campo magnético na cabeça da pessoa, quando ela vai para frente, quando ela vem para trás, e aí eu programo um robozinho para quando ela pensa em levar o remo para frente, o braço avança, quando ela pensa em trazer o remo para trás, o braço volta. E aí o basicão, que seria controlar a barrinha do Pong ou coisa assim, com essa coisa grosseira eu já posso fazer. Agora, se eu quero controlar um movimento mais delicado, com mexe a mão, vira, torce, eu já não tenho resolução com esse grau de precisão medindo por fora, e aí eu começo a ter que medir em mais detalhe os impulsos nervosos. Mais ou menos, porque o problema ele é o mesmo, assim, quando você mede por fora, então, indo por partes nessa discussão, quando você mede por fora, você não consegue medir o potencial de um neurônio. Por mais que você faça uma cirurgia subdural, então coloque interno esse eletrodo, se ele não é um eletrodo que meça o potencial de ação, você mede coisas que estão acontecendo de maneira mais geral. Então, quando você coloca, por exemplo, um eletrodo fora, você tem alguns marcadores que já não são mais específicos do neurônio, mas são gerais. Então, por exemplo, você tem umas ondas, como, por exemplo, uma onda de
potencial que aparece organizado 300 milissegundos depois da apresentação do estímulo, que é uma onda chamada de P300, que é um marcador de que alguma coisa que você esperava que ia acontecer, aconteceu. É tipo medir o que está acontecendo na cidade por onde está mais quente. É um negócio bem genérico, assim. Bem genérico, mas é muito consistente. Então, uma parte dessas medidas de EEG, externas, como as de EEG, elas se valem muito desse tipo de abordagem. E é muito funcional. Na verdade, essa questão da interação cérebro-máquina, dá para fazer isso no laboratório, então você coloca uma touca de eletrodos e você interage com o computador e tem alguns experimentos fantásticos, assim, então, por exemplo, ele descobre o que você escolheu como estímulo e vai piscando, você fala, escolhe um estímulo dessa tela, não fala para ninguém, só lembra aí qual é. Tem um monte de estímulo, ele vai piscando os estímulos, quando ele pisca o estímulo que você escolheu, aparece essa onda P300, ele cria um experimentozinho, tipo, conte quantas vezes, pra você ficar prestando bastante atenção, né? Quantas vezes piscou o seu estímulo. E aí, quando pisca, aparece a onda P300, ele olha e fala assim, esse é o estímulo que ele escolheu, e ele fala, o estímulo que você escolheu foi a letra C. Entendi. E como funciona. Se estivesse lendo a mente da pessoa que você está vendo onde está ativo. De certa forma, lendo a mente da pessoa, assim, guardada a sua liberdade poética, assim, do que é a mente, mas exatamente está lendo a mente, ou seja, se de fato consegue fazer isso. Agora, o ponto é que o que você consegue para além disso? Então, por exemplo, tem alguns que é você tentar mudar quando você coloca esses eletrodos externos, não os eletrodos internos, mas externos, você tem umas ondas, como por exemplo uma onda em 10 Hz, muito consistente. Então, para você fechar o olho, você coloca os eletrodos, você fecha o olho, você consegue ver uma coisa com 10 Hz, assim. Se você abrir o olho e começar a conversar, fazer o de olho fechado, fazer uma conta, esse 10 Hz dá uma desorganizada. Então, você produzir um 10 Hz, e você pode treinar a produzir essa onda de 10 Hz, então você fica mesmo de olho aberto ou de olho fechado, você mantém essa condição de 10 Hz, pode ser um indicador, você põe os eletrodos, coleta a informação, vê qual é a potência de 10 Hz que você tem lá em comparação aos outros, faz uma análise matemática disso e você usa isso para controlar alguma coisa. E aí você tem duas dimensões, então dá para fazer uma coisa do tipo Pong com 10 Hz. Tipo, pensa numa onda, e... É que ele é tão natural que se você não pensar, fala assim, fecha o olho, relaxa, e aí você vê aparecendo uma coisa de 10 Hz super, super clara, assim, no traçado Então, no EEG. Então, no final... treinar para entrar no estado de relaxamento, por exemplo. No estado de relaxamento. Que eu acho que é um pouco que se usa, às vezes, em esporte, que é para a pessoa falar, você está dominado por aquela condição de tensão do jogo, então você treina com EEG a entrar nessa condição que é um outro tipo, que é mais parecida com seria um relaxamento, então você entra nessa condição... Uma meditação monitorada. Monitorada, exatamente. Um indicador Então dá para usar isso. Então são possibilidades. Quando você coloca os eletrodos dentro do córtex, muda de figura, porque você não está medindo mais o comportamento geral, você está medindo o que está acontecendo nos neurônios. Então, apesar de você, quando coloca um eletrodo, você medir muitos neurônios que estão em volta, uma analogia que dá para fazer é que dá para pensar que é como se você estivesse numa festa. Então você está numa festa, você tem várias pessoas conversando e aí você precisa, na análise do dado, identificar quem são as pessoas ou quem são os neurônios. Então tem alguém que fala muito alto, que está mais perto, mas tem alguém que fala alto e está longe, mas tem um tipo de voz. Então você vai identificando e você consegue medir os neurônios de fato. Mesmo que você não esteja dentro do neurônio, você consegue medir muitos neurônios. E aí eu coloquei um fiozinho hiper fino, sensível lá, ele vai estar tocando em 100, 200, 500, 1000 neurônios por vez. Ele está perto. Tudo isso está disparando ali ao redor dele. E aí, por esse monte de disparo, você vai ter que ir filtrando. Você vai filtrando. Quem está disparando em qual momento. E aí, o que é a vantagem é que você sabe que são os neurônios daquela região. Então, você coloca na área motora, você sabe que são daquela região motora específica. E, portanto, você sabe que elas estão relacionadas com o controle de uma área específica do corpo. O grande problema aí é como entender, de novo, aquilo que a gente estava falando antes, entender como é que esses potenciais, como é que a atividade dessas células se relaciona de fato com o movimento, numa direção, numa velocidade, com uma certa quantidade de força. E esse é o grande desafio, porque aparentemente esse tipo de atividade é menos estacionária, ou menos fixa no tempo e no espaço do que a gente gostaria que fosse, para a gente entender bem. Porque a gente mede. Então, para trazer um tanto da ficção aqui na conversa,
aquelas cenas todas que a gente vê em filmes do tipo, vai controlar um robô com a mente, ou vai interagir com a máquina, vai fazer alguma coisa, com o que a gente tem de tecnologia hoje, algo externo, que seria botar um capacete para controlar alguma coisa, a gente não tem resolução para, em detalhes, fazer aquilo. Ter um controle fino, de alguma coisa. Uhum. Mas dá para ler um pouco do que está trabalhando na mente. Se você quiser ter um controle mais preciso, você tem que ter, com a tecnologia de hoje, eletrodos que vão, de fato, entrar no cérebro, e aí você pode ter um controle mais fino, mas você esbarra nesse outro problema que é a configuração de agora não é a configuração daqui a meia hora, ou de amanhã, ou de depois. Exatamente, assim, de maneira bem simples, talvez a gente possa colocar desse jeito, né? Agora, por outro lado, voltando aos desafios que a proposta do Neuralink tem, ou que qualquer um que trabalhe com isso tem, ele envolve outras questões. Então, por exemplo, você colocar eletrodos é um super problema, né? É um tipo de cirurgia complicada e tem uma questão adicional, que é o seu corpo reage a esses eletrodos, né? Então, os eletrodos tendem a ser encapsulados, né? Encapsulados por tecido conjuntivo, como acontece com qualquer coisa que entre no seu corpo e seja mantido lá. E esse encapsulamento faz com que eles percam o sinal. Então ele vai cicatrizando ao redor daquilo e vai tampando o eletrodo. E o eletrodo, porque é super fininho, passa a não conseguir mais obter informação, né? Faz tipo um queloide ali ao redor. Exatamente. É um tecido conjuntivo, vai formar, então você cria alguma coisa que tem uma resistência elétrica que impede, na verdade, de se eliminar. Então tem uns outros problemas, assim, além do aspecto de análise de dados, que é uma coisa que dá para você trabalhar com isso, você tem um outro problema que é a própria questão cirúrgica, ou seja, de inserir alguma coisa. Então você teria que trocar esses eletrodos, então você teria que ter um material que tivesse induzisse uma baixa formação dessa resposta, mas ela sempre vai tender a acontecer, e depois você teria que ter uma possibilidade de trocar isso sem criar um grande problema, porque é uma nova cirurgia ou, na verdade, o implante que você faz, ele já tem um suporte que permita que você tire e põe, mas você vai ter que tirar e colocar novamente uma coisa, ou seja, você tem novamente uma chance de infecção, você tem novamente uma série de outros problemas. Então tem um problema prático também na realização da questão do eletrodo, né? Ou seja, do cirúrgico. Então, além da interpretação do dado, quando você faz, você ainda tem esse problema, né? Então, para entrar pegar um exemplo prático, eu quero colocar um implante em você que vai conversar com a região visual, auditiva, motora. Já começa com a cirurgia. Onde eu vou abrir, o que eu vou colocar. E aí, se eu abrir aqui perto da região motora, como que eu faço o eletrodo sair dali e chegar na parte visual? E aí, para fazer isso, você vai atravessar o cérebro por dentro ou vai por fora? Como é que você vai conduzir um negócio flexível, fino, até aquele outro lado? E aí, deu tudo certo. Eu consegui abrir aqui e daqui eu consegui, sei lá como, tocar todas as regiões do cérebro. Daqui a 2 anos, 5 anos, você já teve essa formação de cicatrização aí, que eu acho que é bem mais rápido do que isso, né? E vai ter que fazer de novo essa história. E provavelmente, então, para fazer uma coisa como essa, começaria a ser primeiro ter que achar naquela pessoa especificamente qual é a área específica associada ao dedo. Então você faz um mapeamento por várias técnicas não invasivas, então você faz um implante aqui, faz um implante visual e liga por fora, né? E faz um conector. Mas de fato esse é um problema. Assim, além o visual é aqui atrás, né? Então no visual, aí você põe numa área motora, põe o que você tiver interesse, mas esse é um problema. Agora, os eletrodos, esse a gente está falando do que seria inserir uma matriz capaz de medir 1000 eletrodos, pontos de leitura. Mas tem eletrodos, hoje em dia tem cirurgias de implantação de eletrodos, como por exemplo essa estimulação profunda, o Deep Brain Stimulation, que você tem, por exemplo, como uma opção de tratamento de Parkinson, por exemplo. Epilepsia. Epilepsia, Parkinson é uma coisa que tem mesmo, é bem estabelecido, que são coisas que você insere um eletrodo, ele não precisa ser tão fino, ele não precisa ser tão... medir tantos sinais, que ele é excitatório, aí você coloca e estimula, por exemplo, a estrutura do globo pálido, e são áreas profundas, né? Então você consegue colocar... E tem alguma chance de você ter melhoras reais, assim, para uma parte das pessoas trazem melhoras reais. Ele é um implante muito mais duradouro, ele é muito menos fino, né? Porque você não está falando de uma coisa que tem 20 micrômetros, você pode colocar uma coisa muito mais grossa do que isso, e portanto você consegue ter uma durabilidade maior, ele é estimulatório, ele não é medida. Então, hoje em dia, esse tipo de coisa não é uma coisa que eu especificamente trabalhe com essas várias coisas, mas é uma coisa que está amplamente disseminado, né? Assim, talvez valha a pena nesse sentido
colocar em perspectiva o que o Elon Musk está fazendo, como resumo, ou o que a Neuralink está fazendo, que ele está trabalhando com uma coisa que se trabalha há muito tempo, que tem muitos grupos fazendo, existem outras empresas, existem implantes estabelecidos para fazer esse tipo de coisa, tanto visual quanto motor, existem propostas muito variadas de fazer esse tipo de coisa, existem outras estratégias de inserção de eletrodo, por exemplo, estimulatório para várias doenças. Então, ele está num ambiente, apesar de ele ter essa enorme possibilidade de se sobressair em qualquer lugar que ele está, seja no Twitter ou seja lá o que for, no mercado financeiro, ele está dentro do ambiente que existe um monte de coisa sendo feita, né? Existe uma quantidade enorme de pessoas trabalhando, de grupos, de universidades, de empresas trabalhando exatamente nessa área, né? Eu tô fazendo aquela paradinha para lembrar você de assinar o nosso canal para receber os próximos episódios de não ficção e os vídeos em geral do canal. E para quem já se inscreveu, de repente lembrar você de mandar um valeu demais, tornar um membro, uma membra, ou mandar um pix em contato@atleamarino.com.br. Esse apoio faz muita diferença. Eu vou chegar no que é trabalhar nessa área e por que uma empresa pode avançar de forma diferente, o que está envolvido nisso de outras áreas. Mas antes disso, pro outro lado. Então, ok, medir o que está acontecendo numa região é possível. Eu queria entender o que é o inverso. Estimular uma região para produzir algo próximo do que você mediu, em teoria seria possível, né? Se essa região dispara quando eu vejo uma estrela, se eu der um estímulo nessa região, eu poderia ver uma estrela. Não. Eu acho que sim. É que eu acho que o exemplo da estrela é exatamente o ponto. Porque uma coisa Me explica o que envolve no meu cérebro ver uma estrela, para eu entender o quão complexo seria. Que ver uma estrela é uma coisa muito complexa, né? Vamos lá. Do ponto de vista. Porque a estrela é um ponto brilhante num fundo escuro, mas não é qualquer fundo escuro. É o céu, quando você está olhando para cima, e isso é uma estrela. Então, na verdade, não é todo ponto luminoso que é uma estrela. E, portanto, depende não só da atividade visual especificamente, mas depende, inclusive, da interpretação. Então, envolve um conjunto enorme de áreas diferentes. Então, você precisa dar um nome para isso. Envolve uma atividade temporal, mas também envolve você perceber exatamente uma questão de localização com uma atividade parietal. Então, envolve um aspecto... tem um aspecto de movimento, né? Então, de repente, você vê algo se movimentando, se a estrela for cadente, estiver em movimento. Então, envolve, na verdade, muita coisa. E nem toda coisa que brilha, né? Não é um neurônio e não é uma área. Na verdade, é o produto final da atividade num conjunto enorme de áreas. Mas mesmo assim, vamos simplificar, virar e falar, eu queria que a pessoa tivesse a percepção de um ponto. Eu consigo produzir isso. Você está indo para o mais básico possível, não é nem tipo uma letra, alguma coisa, um ponto. Então, eu consigo, se você colocar um eletrodo numa área visual, córtex visual primário, que é onde a gente estava falando lá do fotorreceptor, então tem um neurôniozinho lá que liga e forma o nervo, então na verdade é mais do que um, mas você forma o nervo, aí ele se projeta antes para o tálamo, depois ele chega no córtex visual. Então, quando ele chega ali no córtex visual, tem uma área específica que está, de certa forma, relacionado a uma região específica da sua retina. Daqueles conjunto, depende se é mais central ou mais periférico, né? Quanto mais central, menor são os pontos, mais periférico você tem áreas maiores de receptores que se ligam a uma célula ganglionar, que formam o nervo, e você vai e estimula a área visual. Certamente, o produto disso é a percepção de que existe uma estimulação luminosa. O problema é que qual o significado da estimulação luminosa? Do ponto de vista interpretativo da pessoa. Ou seja, a pessoa, você vai lá e gera essa estimulação, o que ela vai ver de fato? Depende. Porque no final, assim como uma estrela num céu preto produz um ponto luminoso, uma lanterna produz um ponto luminoso, uma moto numa estrada produz o mesmo ponto luminoso de estimulação, e todas elas são amplamente diferentes, ou seja, são estímulos infinitamente diferentes. Então, tem um aspecto do contexto e do conjunto de atividade global que vai estar gerando no sistema para que aquele ponto luminoso seja interpretado como coisas muito diferentes ou como nada, porque de repente você vai falar, putz, tem um ponto luminoso, mas ele não faz sentido com absolutamente nada. Deve ser do tipo quando você mexe o olho e você vê pontos luminosos, talvez seja só uma ilusão momentânea que eu estou vivenciando aqui, porque do mesmo tipo que quando eu cutuco não tem um estímulo real do lado de fora. Então é muito mais complicado por conta do aspecto que não é só o estímulo em si, é o contexto de atividade do sistema nervoso
onde aquele estímulo, mesmo um ponto luminoso específico, foi apresentado para você. Então, se eu estivesse falando, eu vou fazer um implante aqui que vai te deixar ouvir música sem fone de ouvido. Ele não teria que ter um eletrodo, você teria que ter todo o córtex auditivo. É difícil, né? É bem difícil. Mas esse é o ponto. Como é que a gente geraria um estímulo desse, né? Porque você teria que gerar uma coisa organizada, então não seria né? Você teria que pegar... E aí vamos pensar como é que está organizado o sistema auditivo. Então, você tem uma cóclea, né? Que é onde estão os receptores. Cada um deles responde a frequências específicas. Então, você tem separado em frequências. Então, esses implantes cocleares, de certa forma, eles geram essa estimulação, mas ainda assim não é no nervo, é no receptor, o que já ajuda por aquela coisa que a gente estava falando do motor, que se você for lá na ponta você entende melhor, então na cóclea você entende melhor. Que, desculpa, para dar um contexto aqui, é a diferença entre você ter alguma coisa estimulando o cérebro para você enxergar ou você ter uma tela luminosa na sua frente. O implante está mais para uma tela luminosa dando ou estimular estímulo. o receptor. Então, você vê, porque nesse caso você estimula o receptor, você vai lá e estimula o receptor. Então você vai e coloca, existem os implantes cocleares que eles fazem, na verdade tem um microfone, ele decompõe a intensidade do som em cada uma das frequências, ele sabe, mapeado anteriormente, quais são as posições que os eletrodos estimulatórios estão em cima daquela cóclea, e aí você gera aquele padrão nessas áreas específicas, ou seja, você gera de certa forma um som que não foi produzido pelo seu ouvido, foi diretamente por um eletrodo na cóclea. E funciona, assim, não é, ele tem um problema de realismo, porque os sons, eles, como é uma coisa mecânica, você não estimula um lugar, né? Você estimula a cóclea, a membrana lá, basilar, ela se move, ela estimula um conjunto de áreas. Então tem uma questão mais sofisticada, mas você consegue produzir com o implante coclear, funciona super bem. Agora, a pergunta não é essa da cóclea, como é que você faria isso no nervo, né? No cérebro. Né? Então pegar o nervo, ligar e fazer essa atividade. E aí você teria que pegar e identificar os nervos, separar eles por frequência específica e gerar. Ou colocar o implante na área auditiva e gerar. O que provavelmente vai gerar um empobrecimento gigantesco da informação que você está produzindo. Mas você vai conseguir ter uma sensação do tipo elétrica, né? Ou do tipo produzida por um estímulo elétrico do que seria um estímulo auditivo. Então você vai ter o som sendo produzido, assim como você teria a luz sendo produzida. Né? Mas esse é a fronteira do conhecimento, ou seja, como é que eu gero essa estimulação elétrica para que seja realista primeiro esse estímulo, né? E esse, de fato, é um problema. O que me parece que um pouco do que a Neuralink se propõe a fazer é fazer a interface para recebimento, né, de informação, né, que tem um caminho, aí sim tem um caminho enorme para que isso seja realista o suficiente para que seja consistente, né? É muito mais difícil do que parece para que seja absolutamente consistente, né, de você produzir uma coisa que tem o realismo que você esperaria. A outra coisa é que o sistema ele se desenvolveu desde o nascimento até a idade adulta, recebendo estímulos naturais, ou seja, as informações chegam. Você vê, por exemplo, uma coisa que para a gente, toda vez que você executa alguma coisa com a mão, um pouco mais delicada, você está olhando para a mão, né? Ou seja, a visão da mão e o tato e o controle motor são coisas que são colocadas ao longo do desenvolvimento do sistema nervoso como absolutamente similares. E essa similaridade foi treinada. Se em algum momento, de repente, você coloca uns eletrodos e sai estimulando, todo esse realismo que você treinou a sua vida inteira para entender, ou esse padrão de atividade que você combinou que é o real, ele vai ser rompido, né? Então, de alguma maneira, quando você produzir isso, talvez você pudesse esperar um enorme tempo de treinamento e talvez esse realismo e a riqueza da informação você não conseguisse encontrar, né? Na linha de colocar um óculos de realidade virtual e tem enjoo porque as coisas estão se mexendo diferente de como o seu corpo se mexe, né? Por exemplo, eu não sei se você já certamente usou esses óculos de realidade virtual, né? E uma coisa que é super convincente deles é que eles produzem, né? Então você gera uma ação motora e um estímulo visual compatível, né? Que é super interessante, assim. Então essa é uma das coisas porque ele, de certa forma, mimetiza esse realismo sofisticado que você tem. Outra coisa seria colocar os eletrodos, a pessoa está deitada e de repente você vê você mexendo, você fala, putz, mas
Como é que eu posso estar mexendo se eu tô para todo o meu corpo, todas as informações que eu recebo você está deitado. E de repente eu tô jogando um jogo que as coisas mexem. A sensação disso é capaz de ser absolutamente inviável. Você fala, pô, desliga isso aqui que não funciona para mim desse jeito. É muito incompatível com o que a gente chama de realidade, muito compatível com o que a gente chama, o que a gente foi treinado para entender como normal, né? Então, eu acho que esse é um desafio. É difícil às vezes explicar, sem ser muito terminologicamente hermético, assim, porque no final das contas esse é o desafio, né? Esse é realmente o desafio, né? Que a gente tem hoje em dia, né? E é o desafio que ele está encarando, a Neuralink está se propondo a tratar também, né? Dado que tem tanta possibilidade, para começar a decompor um pouquinho do que é hype, o que é, né, prometer demais algo que é diferente do concretizável e o que a gente pode fazer, o que é viável, dado pelo menos a nossa realidade atual, me dá uma noção antes. Primeiro vamos entender o que a gente consegue ler, ver o cérebro fazer, qual o nível de resolução que a gente consegue entender do que está acontecendo ali, seja com eletrodo ou remotamente, para depois a gente ir para o que seria estimular e devolver informação para esse cérebro. Pegando pela parte sem contato, se eu puser eletrodos na cabeça de alguém e acompanhar a pessoa fazendo alguma coisa ou até pensando em fazer aquilo, o que dá pra gente medir, ou quão ativo é o cérebro quando eu tô tocando um violino ou quando eu imagino que eu tô tocando um violino? Tem relação com isso? Então, é interessante, essa pergunta tem vários pontos. Um primeiro, como é que a gente mede? A gente falou de colocar um eletrodo, colocar eletrodos externos, mas tem outras técnicas. Então, por exemplo, você tem ressonância magnética, que é uma coisa hoje em dia super difundida no uso médico, mas as ressonâncias magnéticas funcionais, aquelas que você mede enquanto a pessoa está pensando, fazendo alguma coisa, elas permitem que você veja. E aí tem uma questão interessante que tem a ver exatamente com tudo que a gente está conversando, que é a questão do que ela te oferece como informação. Então, por exemplo, se você pega o que é uma medida, como, por exemplo, uma medida por eletrodo, ele é um tipo de medida que te dá uma precisão espacial gigante, porque sabe exatamente onde você está, te dá uma medida temporal hiper precisa, mas ela é muito restrita do ponto de vista de qual é a medida que você consegue fazer do todo, porque ela está medindo uma coisa muito pontual. Você está vendo só o que passou por ali naquele momento. Naquela posição exata, ou seja, você está falando sobre um conjunto de 20, 30, 50 neurônios medidos por aquele eletrodo, mas eles estão numa área super pequena, né? Ou seja, é super localizado. Você pode pensar nessas medidas mais externas, como um EEG, um eletroencefalograma, que medindo por fora o que você consegue ver de atividade, mas ela não é mais individual, ela é mais as atividades globais, organizadas, que estão passando por ali, que estão acontecendo ali na superfície. Você pode olhar para um outro tipo de dado, que são uma ressonância magnética. Então, a ressonância magnética tem a vantagem de você conseguir ver mesmo o que está acontecendo dentro, ou seja, nas camadas profundas, não é invasivo, e você mede qual é o consumo de oxigênio, ou seja, qual é a presença de desoxihemoglobina que tem naquela região. Então, você consegue agora medir. Eu estou vendo que está mais ativo dentro do cérebro, então. Está mais ativo dentro do cérebro. Você pode usar isso tanto para fins anatômicos, então como você consegue medir. Você consegue fazer um mapa anatômico, quando você pode fazer funcional, e aí você vê quais são as áreas que estão mais ativas, ou que estariam mais ativas. Com todos os problemas, que a área pode ser inibitória, né? Então você pode estar vendo atividade... O cara tá segurando... você pode estar vendo atividade inibitória, mas é uma coisa. E aí o que é interessante é que ele te dá uma resolução temporal ou espacial super precisa, então na verdade uma máquina mais potente, essas máquinas que tem hoje em dia na clínica de 3 Tesla, 5 Tesla, te dá medidas espaciais super precisas, mesmo profundas, diferente do EEG, que é só superficial, e que também tem uma imprecisão espacial muito grande, mas eles têm um problema temporal. Cada ponto ele é, na verdade, a média da atividade que você vê num certo tempo longo para essas coisas que acontecem. Pensar que um potencial de ação acontece em 3 milissegundos, você tem uma coisa que você tem que medir 1 segundo, 2 segundos para ter uma medida precisa espacialmente. Então você tem, hoje em dia,
E podia falar de uma magnetoencefalografia, dos equipamentos os NIRS, são umas medidas de infravermelha, tipo uma ressonância, uma medida Bold mais superficial, tem um monte de técnicas diferentes. E um dos grandes desafios é essa questão espacial e temporal, onde cada um está na resolução. Então, se olhar um mapa de resolução onde cada equipamento está, você vê que, na verdade, você tem um certo problema com a sobreposição. Então, as coisas... Tanto que uma das coisas que as pessoas tentam desenvolver hoje em dia são técnicas eficientes de fazer experimento com EEG dentro da ressonância, por exemplo. Daí você teria a medida os dois ali. espacial e temporal, mas eles medem coisas diferentes, então você teria em lugares diferentes, você teria Mas esse é um desafio real. A outra coisa que você comentou sobre essa questão de a gente imaginar e fazer coisas, que é super interessante, é uma coisa que a gente trabalha no laboratório, você imaginar fazer uma coisa, ele é muito mais do que só criar uma ideia geral. Você imaginar, e isso é uma das questões importantes, que inclusive entender isso é entender um pouco por que o cérebro não é um computador. A gente gosta dessa aproximação atual de que cérebros e computadores poderiam ser a mesma coisa, e portanto, em algum momento, as máquinas pensarão e terão ideias e produzirão coisas, como os cérebros, que talvez elas façam isso de outra maneira, mas como os cérebros. Mas se há uma coisa que os cérebros não são computadores. Ou seja, eles funcionam de uma maneira diferente, eles operam de maneira diferente, eles guardam informação de maneira diferente. Por exemplo, se você pensar, um arquivo de computador, ele é alguma coisa que pode estar guardado em qualquer lugar do HD, ou do SSD, ou seja, lá onde ele estiver guardado, em qualquer lugar. Independente do lugar onde ele esteja, ele sempre será a mesma informação. Ele é uma informação de bits, uns e zeros, que está guardado em algum lugar lá do HD, por exemplo. E ele só ganha significado se você tiver o software capaz de interpretar. Tanto que se você apaga um arquivo, o que você faz é apagar o link. Você diz, aquele conjunto de bits não representa mais nada, é bit livre. Tanto que se você tem um arquivo perdido, você pode tentar recuperar ele, porque ele continua lá. Porque, na verdade, os uns e zeros, eles só ganham significado na medida que você tem um software. O sistema nervoso não funciona assim. Ou seja, as informações, elas são, de certa forma, auto-interpretáveis. O que significa isso? Cada uma daquelas informações, uma informação visual, ela é visual porque ela é visual de fato. Ou seja, ela envolve a atividade visual do sistema. Você imaginar uma coisa visual envolve atividade visual do sistema nervoso. Envolve ativar aquelas regiões que estariam interpretando a imagem. Que estariam estimuladas quando você vê a imagem. Então, de certa forma, a equivalência entre imaginar e realizar, ela é, em última instância, a última etapa de realização. Então, por exemplo, se eu imaginar executar uma ação, eu só executo, eu posso treinar e imaginar melhor, mas eu só executo de maneira adequada a minha imaginação se eu, de fato, conseguir produzir a atividade consistente com a execução daquela ação. Ou seja, de certa forma, você imaginar que está executando uma coisa é, em si, executar a coisa até a última etapa pré-realização. Você imaginar ver uma coisa é, em si, você ativar, pelo menos em grande parte, a mesma área que estaria envolvida com olhar aquela coisa. Se eu estiver medindo o cérebro de alguém e a pessoa estiver ouvindo uma música ou ela estiver tocando na cabeça dela aquela música, eu posso ver você vai ver uma sobreposição grande. Ou seja, aí tem aquele problema das técnicas de visualização e também de qual é o limite máximo, porque se você imaginar e ativar todas as áreas que você estaria executando, você executa, né? Porque uma parte das áreas envolvem, a gente falou sobre isso, as áreas motoras, e aí você sai executando as coisas. Eu tô fazendo aquela paradinha para lembrar você de assinar o nosso canal para receber os próximos episódios de não ficção e os vídeos em geral do canal, e para quem já se inscreveu, de repente lembrar você de mandar um valeu demais, tornar um membro, uma membra, ou mandar um pix em contato@atleamarino.com.br. Esse apoio faz muita diferença. Mas então, por exemplo, quando tem aquelas coisas de shadowboxing, que é o boxeador treinar sozinho, imaginando alguém lutando com ele, ou a galera que, né, se organiza um tempo antes, um dia antes, imaginando o que vai fazer no dia seguinte, ou fica visualizando o que está tentando resolver ou fazer, isso de fato está estimulando o cérebro para fazer aquilo. Sem dúvida. E não só isso, você consegue aprender coisas imaginando elas. Ou seja, esses são alguns trabalhos que a gente fez. Um dos trabalhos era imaginar uma tarefa
que é ler as coisas como se elas estivessem espelhadas. Então é uma tarefa, você pode treinar, se você não tem treino nenhum, você olha as coisas espelhadas e você não consegue ler direito, você vai treinando e aprende aquilo. Mas se você imaginar que você está vendo aquelas coisas, imaginar de fato, ou seja, precisa ter uma proposição, e aí o difícil é como é que você oferece uma instrução compatível com o que você precisaria para imaginar aquilo, você, com uma série de treinamentos do tipo imaginativo ou imaginário, o que você vai, no final, é produzir uma aquisição daquilo. Ou seja, imaginar aquela coisa faz com que você, inclusive, possa aprender aquela coisa. Óbvio que você precisa ter o treinamento adequado, porque você não tem o estímulo e, portanto, é muito difícil eu virar e falar assim, imagina aí que você está pilotando um kart. Bom, não sei bem, não tenho a menor ideia de como é pilotar um kart, né? Então eu teria que virar e falar assim, imagina que na verdade você está num carro, mas que agora os estímulos são e você cria um modelo de treinamento compatível. De fato, o seu eu dirijo um tanto kart para você falar, agora imagina que você está fazendo uma curva mais fechada. Né? Ou mesmo como você dirige um carro, basta você, se você inserir naquele treinamento, falar assim, vamos usar como referência o que é dirigir um carro. Eu não sei exatamente qual é o desafio de dirigir um kart, eu escolhi um exemplo errado. Mas por exemplo, a ideia quer ver um trabalho que a gente fez recentemente, que era aprender uma sequência de eventos. Então, você tinha que executar uma sequência de eventos de estimulação de toque de dedo, e ela tinha uma estrutura. Como se fosse tocar uma música no piano. Como se fosse tocar uma música no piano. Na verdade, essa é um pouco a ideia basal da coisa. Então, como se você fosse tocar uma música no piano, ele envolve você apertar certas teclas, e numa certa ordem específica. Numa condição, as pessoas executavam a atividade. Na outra condição, elas imaginavam que estavam executando, e para cada ação que ela executava, a gente tinha um marcador temporal da realização, só para a gente fazer duas coisas. Uma era ver se as tarefas, os eventos mais difíceis de prever da ação motora, assim como numa música, você pode pensar que uma sequência de eventos pode ser mais ou menos difícil de ser aprendida, eles eram também mais difíceis de serem imaginados, ou seja, a preparação era menos eficiente, ou seja, era mais difícil de ser realizada, menos eficiente, não porque a eficiência está dada pela dificuldade intrínseca da coisa, a gente media isso pela uma métrica de mensuração, e segundo, se a atividade neural que você via, medida por EEG, era igual. E o que a gente via eram as duas coisas, ou seja, quase iguais, porque você via as duas coisas, você via que a atividade do ponto de vista motor era compatível com a esperada, então treinar imaginativamente envolve os mesmos desafios de você realizar a ação, e segundo, você via a atividade compatível com o que você esperaria que fosse aquela encontrada, ou exatamente com aquela que é encontrada nas pessoas que realizaram a ação em si. Quer dizer, então eu pensar que eu tô tocando uma certa música e chega algum momento que eu tenho dificuldade de imaginar aquilo, quando eu for tocar, provavelmente vai ser a parte da música que eu me embanando também. Sim, e você pode treinar imaginativamente e você vai estar tocando melhor depois, né? Isso tem várias consequências, né? Desde para o esporte, porque você pode pensar que você pode treinar imaginativamente as coisas, para reabilitação clínica também, porque uma série de condições te impede de executar o movimento em si, ou seja, o treino imaginativo é uma coisa usada no esporte, não é uma coisa... Mas é um efeito real, assim, o imaginar e realizar são a mesma coisa. E voltando para a diferença do computador, é exatamente porque, para imaginar, você tem que ativar as vias que vão estar envolvidas com a realização. Porque não é a memória, a gente fala assim, a gente gosta essa aproximação por uma metáfora. E aí talvez valha a pena fazer só um aviso que uma metáfora é como se fosse um exemplo. Ou seja, a gente cria uma aproximação entre uma coisa que não é aquilo que a gente está falando, mas que ajuda a gente a entender. E você usar metáforas na sua explicação, ela torna muito mais poderoso a sua capacidade explicativa. Isso é uma coisa mensurável. É o que eu estou tentando fazer aqui o tempo todo. Piano, isso e aquilo. Exatamente, ou seja, esse desafio, boas metáforas, tornam a sua capacidade de compreensão do problema muito mais eficiente. Mas ao mesmo tempo ela me limita na condição ali, né? E ela cria um problema, porque na verdade a metáfora, ela é só uma metáfora. Ou seja, se a gente levar a metáfora a sério demais, a gente passa a acreditar que aquilo é o fato em si. Ou seja, a gente dizer que um computador e um cérebro são a mesma
coisa ou funcionam da mesma maneira, pode nos ajudar, porque de certa forma algumas coisas são muito parecidas mesmo. Então, eu consigo guardar informação, seja lá o que for, a gente pode discutir o que é informação, mas guardar informação. Então eu tenho ele realizando uma coisa, eu insiro informações novas e ele realiza de outra forma. Então ele tem memória. Então eu posso dizer que tem uma memória, de fato, ou seja, eu altero a forma como ele funciona a partir de uma experiência prévia. Por outro lado, apesar de ter isso, e outras coisas também tem isso, livros guardam informação também, mas os computadores ou os livros, eles não são como são o cérebro. Por quê? Por exemplo, na condição imaginativa, eu gerar uma condição imaginativa, ela envolve, para eu imaginar, eu tenho que obrigatoriamente usar as áreas que estão envolvidas com, se for perceptual, com a percepção daquilo. E, portanto, diferente de um computador, que a representação da informação não tem nada da informação em si, ou seja, não há nada que distingua nos bitzinhos onde eu vou guardar do HD uma informação que seja um texto, uma figura, uma música, ou seja lá o que for, no sistema nervoso, as informações visuais elas envolvem a atividade visual, as informações auditivas, as áreas auditivas e assim por diante. Por isso que a gente consegue sonhar? Você consegue reproduzir sonhar, esses estímulos no cérebro? Claro. Imaginar e sonhar, de certa forma, parecem coisas similares, ou seja, são condições. No sonho a gente não realiza, porque você tem uma inatividade das áreas talâmicas para que você não execute isso de fato. Preferência, né? Que é o sonambulismo, né? Você sai fazendo. Você sai executando a ação. Mas o sonho e a imaginação têm essa potência, é uma vivência do tipo realista, na medida em que envolve a atividade das áreas, mas sem a realização efetiva das coisas. E ambas têm alteração de memória, você aprende sonhando, você sonha sobre... Quem programa passa muito por isso, assim, a programação às vezes é um problema que você está tentando resolver e você fica um tempão tentando resolver aquele problema, aí uma hora você fala, eu não consigo resolver esse problema, aí você dorme uns dias e fala, nossa, eu sei resolver aquele problema, ou seja, de alguma maneira, você passou a noite tentando resolver aquele problema, sem o computador na frente, nem nada, pensando de outras formas e portanto, essa alteração permitiu que você criasse novos links entre as coisas e no final você acordou com o problema resolvido no dia seguinte. Eu já sonhei com Tetris, por exemplo. Tetris, exatamente. Quando estava jogando muito, via o padrãozinho caindo ali. Exatamente. E faz parte, né? Ou seja, você vivencia a mesma coisa. E você vivencia mesmo, né? Ou seja, se tiver um pesadelo, você vivencia, inclusive, a parte ruim, né? Você acorda angustiado, porque imaginar coisas que tragam angústia na situação real também, para você, o realismo dessa sensação depende de um conjunto de alterações do seu corpo que são do mesmo tipo que a realização real daquela ação, né? Ou seja, existe uma equivalência funcional entre imaginar e realizar, que no computador não existe. Ou seja, no computador as informações são coisas que dependem da interpretação de um tipo de software, são absolutamente separadas. Eu posso pegar esse HD, copio ele, coloco em outro e você tem a mesma informação, eu coloco num pendrive, coloco aqui, ele continua exatamente a mesma informação, porque são um conjunto de bits interpretável por um software. No cérebro não, né? Mas isso me desperta para uma outra coisa com um Neuralink ou qualquer coisa assim. Me diz se eu estou viajando no que eu estou extrapolando. Então, se eu consigo medir o que você está pensando, porque não tem diferença entre o que você está pensando, ou tem pouca diferença entre o que você está pensando e aquilo acontecendo no mundo real. Então, imagina um elefante voando, e eu te mostro um desenho de elefante voando. E eu vou estar limitado no que eu consigo devolver para o seu cérebro, né? Então, eu dependo do número de eletrodos ou da capacidade que eu tenho de estimular regiões precisas para induzir você a ver esse elefante voando usando só a estimulação do cérebro. Então eu vou sempre ter uma descompensação entre o que eu consigo ler e interpretar do que o seu cérebro está fazendo e o que eu consigo devolver e mandar para ele. Eu preciso interpretar e ler muito mais do que de fato eu devolvo. Me parece um tipo de aparelho que vai ser muito mais capaz de ler o que você está vendo, pensando, fazendo, do que ele vai te devolver de informação. Então ele é muito mais uma coisa de vigilância do que um estimulante. Ou eu tô... Eu acho que sim. Pensando dessa maneira, sim. Ou seja, você inserir a informação não é só o eletrodo em si, né? Porque tem o mesmo problema do como a informação está codificada lá, né? Assim como é difícil você ver para o córtex motor e saber como é que aquela padrão de atividade está codificando uma ação, você inclusive sabe qual também há uma enorme dificuldade de saber qual seria o estímulo que seria, assim,
atualmente é absolutamente impossível, seja um estímulo que seja amplamente realista. De repente você põe e fala, nossa, eu estou vivenciando tudo. O que é mais provável é que você gerar padrões aleatórios sejam aleatórios não, padrões inespecíficos, muito mais pobres do que a vivência real, seja interpretado pelo seu cérebro como uma coisa realista, né? Isso é uma coisa, talvez nesse sentido, estimular áreas de maneira genérica que gerem para você esse padrão e você possa treinar, seja uma coisa mais factível. Mas eu concordo com você, faria mais sentido você pensar em tirar informações muito simples do que introduzir qualquer informação que seja para dentro do sistema. Porque em tempos de redes sociais e outras coisas de vigilância digital, esse tipo de relação para mim me fala muito mais que, olha, eu vou absorver toda a informação que eu puder sobre você, que você não faz ideia do que eu consigo ler e interpretar, e vou te ajudar a fazer essa outra coisa aqui, bem legalzinho. Então, instala esse sistema todo de câmeras na sua casa, que eu consigo te falar pela câmera na sua cafeteira a hora que o seu café saiu, mas eu tô vendo a casa inteira que você faz, e eu consigo te dizer, ó, saiu o café ali na cafeteira. Me parece mais um sistema de vigilância do que, de fato, um aviso do café, sabe? A não ser que as informações sejam muito pontuais, do tipo essa. Fala assim, ó, dá um ping e fala, seu café está pronto. Você falou, café. Estou com aquela sensação do café, mas a sensação realista não. Agora, uma coisa que a gente gosta de pensar é como é que a gente vai tirar essa informação, colocando um cabo, uma interface, uma coisa assim. Agora, a gente vive um mundo que a forma comum de você colocar e tirar a informação mais simples, que é pelo comportamento, esse aí é uma forma que a gente está amplamente coletando dado e a gente vai conseguir produzir uma quantidade enorme de predições sobre as pessoas olhando para o comportamento e vai conseguir alterar a forma que a pessoa interpreta ou interage com as coisas também pelo comportamento, né? E isso é uma coisa daquelas que, quando surgem essas coisas disruptivas, a gente tem muita dificuldade de pensar sobre elas, mas que na prática tem consequências muito grandes. Por exemplo, se a gente pensar o que é você jogar você gosta de game, então você entra e fica jogando. Então você está jogando contra o que você chamaria de um bot, que é um computador lá, um bonequinho do computador. Ele tem um comportamento absolutamente estereotipado. Você pode ter uma inteligência um pouco maior, um pouco menor, mas ele é absolutamente estereotipado naquele padrão de comportamento. Então você interage com esses seres estereotipados. O que aconteceria se a gente passasse gradativamente a inserir dentro desse botzinho, desse jogador computacional, uma capacidade de ler nos seus comportamentos, os mais variados, o que ele acha que você vai fazer? Ou seja, então ele vira e fala assim, vamos pegar, eu tenho uma pessoa X, um jogador, o Átila, um jogador, ele pega todas as informações sobre o Átila, idade, renda, sei lá o que, e fala assim, eu preciso extrair desse jogador, vou fazer uma maximização da minha capacidade de extrair dessa pessoa, por exemplo, tempo de permanência na máquina. Então, eu não posso ganhar dele propriamente, porque se eu ganhar acaba, vai ser muito frustrante. Não posso deixar ele ganhar muito fácil, pelo menos não no começo, ou não depois, então no começo talvez sim. E gradativamente, só pelo comportamento, porque ele não precisa da sua atividade neural, ele tem uma parte da sua atividade neural toda resolvida no comportamento. Como o ambiente é estereotipado, ele pode produzir um algoritmo cuja pergunta é: maximize o tempo de permanência das pessoas no jogo. Então ele interage com você de forma a deixar você vencer ou você perder, de maneira que gradativamente você vai entrando na mesma maneira de se relacionar com prêmios e punições, de forma a te manter o máximo tempo possível. É como um cassino tentando te manter jogando ali. Então, mas o cassino, o tradicional, ele funciona com uma roleta que tem uma lógica lá, que você sempre vai perder, mas a lógica da roleta, não sei qual é, mas você tem uma chance de ganhar um prêmio da ordem de, sei lá quantos %, que no final das contas, quando você paga no final, faz com que você perca um pouquinho de dinheiro, mesmo quando com a sua interação média é perder um pouquinho de dinheiro. Agora, e se você estiver jogando contra uma roleta ou contra um jogo qualquer, que ele usa essa informação, toda a informação, e o que ele está tentando é maximizar a capacidade de tirar o seu dinheiro. Não, porque talvez a maximização do ganhar o seu dinheiro não seja o melhor jeito de maximizar, não é tirar tudo de uma vez.
ele seja, de certa forma, para a gente que é biólogo, um parasita perfeito. Ou seja, se eu comprometer de maneira muito rápida esse hospedeiro, eu perco o hospedeiro muito rápido. Será que esse é o melhor jeito? Ou será que eu posso fazer com que ele vá lá na frente? Um resfriado que vai deixar ele circular por muito mais tempo. Exatamente, é aquele joguinho Plague, que você é o vírus. Qual o melhor jeito de você se relacionar com o desafio de, no caso do joguinho, acabar com a humanidade? Ou de combater a doença. E nesse caso, você não precisa necessariamente dessa sofisticação que a gente está falando, de medir a atividade elétrica. Você pode pegar as coisas pelo comportamento. Então, as redes sociais, ou essa capacidade infinita de coleta de dados das pessoas hoje em dia, ela pode, na verdade, como ela está coletando aquilo que é a sua atividade neural, mas pelo comportamento que está resolvido, de certa forma, de maneira consistente e compreensível, em uma série de indicadores, você pode gerar uma maximização de funções que talvez tenha um comprometimento muito maior, né? Quer dizer, você nem precisa de um Neuralink para poder manipular as pessoas dessa forma. Exatamente, acho que esse é o primeiro ponto, né? O Neuralink é muito útil para uma série de coisas, muito útil para a gente entender, resolver esse problema científico de como é que os neurônios, a atividade neuronal caracteriza uma ação, que é uma pergunta super interessante do ponto de vista neurofisiológico. Como é que eu desenvolvo uma tecnologia para alguém que tem uma lesão medular alta, de controle de alguma máquina que possa dar autonomia para essa pessoa? Super legal. Como é que eu faço para ter uma atividade que eu consiga fazer um sensor de luz e um implante cortical visual, fazer com que ela tenha uma interação visual com o mundo ou auditivo? Super legal. Essa é uma coisa super interessante. E isso talvez permita eu fazer outras coisas depois de colocar máquinas à distância e tudo mais, que é super legal. Agora, se a gente olhar para o comportamento, a gente já tem isso resolvido. E, portanto, você pode medir isso e fazer isso. E isso é o que a gente, hoje em dia, eu acho que a gente está vivendo de maneira muito complicada, né? Porque, no final, a gente sabe muito menos da gente, talvez, do que essas plataformas com os seus dados sabem, né? Quer dizer, eles sabem coisas que você tem certa dificuldade de fazer os cruzamentos, né? Com o controle que você tem do seu comportamento, e que talvez eles consigam fazer e gerar uma função de maximização muito mais eficiente para o controle do comportamento, né? Você está me dando que resolver um problema como a Neuralink e outros grupos de pesquisa, outros centros estão tentando resolver, pode até, não necessariamente resvala nessa necessidade. Tipo, já tem outras formas de você vigiar as pessoas, saber e extrair o que você precisa delas, e ao mesmo tempo, mesmo que elas não cheguem no objetivo final de você baixar uma música na cabeça, por ser imprático, os passos que você tem que resolver para uma coisa dessa ser viável, todos já geram, ou em grande parte já geram extrapolações interessantes. Você conseguir uma prótese, conseguir controlar alguma coisa, conseguir entender como é que o cérebro funciona, onde estimular no caso de Parkinson, outras coisas. Quer dizer, é um desafio que, mesmo que o objetivo final não seja factível, o passo a passo dele já é super importante. Que a gente, nessa ideia do hype, a gente se apega àquela coisa hiperfuturista, Matrix. Fala, será que a gente põe um implante aí, controla assim? Talvez a gente tenha, assim, talvez a gente não chegue lá, talvez nem seja interessante produzir alguma coisa assim, mas o caminho é muito interessante. Na verdade, como a gente estava conversando lá no começo, esse é um tipo de pesquisa altamente interessante, louvável e super legal, assim, do ponto de vista acadêmico, científico, para o desenvolvimento do conhecimento de um monte de coisas. Mas o hype que é gerado em torno, ele é muito interessante, mas talvez para fazer coisas que a gente já esteja vivendo o problema sem precisar disso, assim, porque talvez até tenham jeitos mais simples, baratos e fáceis de você manipular o comportamento das pessoas. A realidade, no final, ela pode ser controlada de uma maneira mais... As informações que você recebe, as interpretações que você é induzido a dar sobre aquelas mesmas informações e assim por diante, vão te fazer entender o mundo de forma diferente, sem precisar colocar nenhum implante Matrix em você. Se as pessoas vivem em ambientes, em mundos que funcionam de maneira diferente ou interpretam que funcionem de maneira diferente, sem precisar colocar uma Matrix na cabeça, né? Então, talvez separar um pouco... Não é que não vamos fazer isso, é que a gente já consegue fazer e nem precisa disso. Não, e cada vez melhor, né? Porque a gente coleta esses dados, né? E cada vez a gente está mais eficiente em coletar o dado. Eu lembro, há muito tempo atrás, a discussão era como é que a gente vai personalizar a propaganda. Então, a gente
personalizou a propaganda. As propagandas são todas personalizadas, o que, do ponto de vista comunicacional, é super útil. A propaganda tem um valor comunicacional, você conseguir encontrar aquilo que você precisa, seja lá o que for, um lugar, um produto, umas férias, ou seja lá o que for, é super legal. Mas junto com isso a gente fez com que ela ficasse tão personalizada que as pessoas sabem personalizar exatamente não só as propagandas de produtos e serviços, mas também de realidades, né? A gente criou isso, né? A manipulação disso, né? De maneira eficiente. A gente está vivendo as consequências disso. Exatamente. É difícil prever, né? Assim, olhando lá para trás, assim, quem diria? Fala, não, é impossível. O que me faz me perguntar até se a gente... O que me faz perguntar, mas eu não vou saber responder isso nunca, que é a gente olha para uma tecnologia dessa e pensa justamente, pô, isso vai permitir controlar uma prótese, a pessoa que vai poder se deslocar, quem tem problema motor, outras coisas, vai poder fazer, controlar, sem antever o que vão ser os problemas que essas coisas geram, né? Eu também não sei quais seriam. Especular assim é difícil, né? Eu tô fazendo aquela paradinha para lembrar você de assinar o nosso canal para receber os próximos episódios de não ficção e os vídeos em geral do canal. E para quem já se inscreveu, de repente lembrar você de mandar um valeu demais, tornar um membro, uma membra ou mandar um pix em contato@atleamarino.com.br. Esse apoio faz muita diferença. Porque, assim, o ponto para mim é que em muitas áreas que o Musk em particular inova, são áreas que você junta pessoas muito competentes que já estão resolvendo aquele problema, identifica ali aquela solução, financia ela para se concretizar e você corta caminho no que é razoável. Então, assim, vamos fazer um carro elétrico, vamos pegar quem já desenvolveu baterias super inovadoras, que foi o pessoal que fundou a Tesla, vamos aplicar isso num problema que é mais rápido, fazer um carro de luxo, poucas unidades e pôr para vender. Então você curta vários caminhos aí, né? Precisa fazer poucas unidades, já tem a bateria quase pronta, pega uma carroceria de carro que já existe, junta isso, demonstra com o carro que na demonstração funciona, mas que não se sustenta, e usa esse hype para entregar o negócio depois. Correndo o risco de, se alguma coisa aí pegar fogo com alguém dentro, você ferrar a área inteira, porque você apresentou o negócio quando não estava pronto, né? Quando vão desenvolver foguete, mesma coisa, você vai lá, testa, faz exibição pública, então, só que você tem que ter muito mais etapa de segurança antes de botar um foguete em uso, porque você não pode explodir astronautas em público. De acontecer de vez em quando. Justamente, então assim, eu queria entender que a área onde a Neuralink atua, ou que essa área de pesquisa é uma área nobre, tem resultados importantíssimos para sair disso, e não é, se a gente tiver problemas ou se alguma coisa acontecer aí, poder entender o que é um problema de tentar encurtar o caminho e não porque a área inteira é isso, né? Entendi a sua preocupação. Concordo 100%, porque o que as empresas fazem, o Elon Musk é uma pessoa hiper agressiva nos negócios dele aí, então ele faz isso de maneira mais agressiva que a maioria das pessoas fazem, é um pouco isso, ou seja, você junta um conjunto de conhecimentos estabelecido ao longo de décadas, séculos, milênios, para produzir alguma coisa que tenha um valor comercial. Então uma empresa vira e fala, vamos juntar isso, com aquilo, pega essa pessoa, né, e vamos produzir alguma coisa nova como produto. De certa forma, na forma que a gente organiza hoje em dia a sociedade, é inclusive o esperado, que a universidade ela seja um produtor de conhecimento contínuo e de conhecimentos que podem ser publicados em revistas, conhecimentos que possam gerar patentes e que o conjunto dessas coisas possam ser, ao longo do tempo, aproveitadas pela própria universidade para a produção de produtos, pelos governos para a produção de produtos ou por empresas para a produção de produtos, serviços, ideias e coisas desse tipo. E desculpa, ligando com o que você falou no começo da nossa conversa, parte desses desafios são resolver as coisas que você falou, a cirurgia, a precisão, o tipo de eletrodo, onde colocá-lo e como fazer isso de uma maneira que não vai infeccionar a pessoa, que não vai gerar um problema para ela, né? Então, em aspecto prático, tem toda essa interface aí de como colocar um sistema desse, que mesmo que seja um sistema fantástico, mas como colocar isso de maneira sustentável em uma pessoa que ela vai poder fazer uso daquilo. Claro, e como coletar essa quantidade de dados que você vai coletar, como é que você analisa, como é que você armazena, quais são os softwares, como é que você vai fazer tudo isso. E no caso do Elon Musk, ele pegou uma coisa que estava relativamente bem desenvolvida, ou seja, existem várias empresas que estão fazendo exatamente a mesma coisa, um monte de grupos estão trabalhando com isso há bastante tempo, e achou que era uma coisa que dava para ele o perfil de negócio que ele gosta e criou uma empresa. Isso
é um pouco a ideia do que a gente tem hoje em dia, mas tem os seus desafios, né? Porque no final das contas, como você coloca uma quantidade enorme de dinheiro, você tem uma expectativa de lucro, você tem alguém que fez o financiamento, você vendeu a ação da empresa, você se comprometeu a entregar alguma coisa, no final das contas, você tem uma pressão dessa outra ordem que talvez faça com que as coisas deixem de ser, a gente tem inúmeros exemplos disso, seja os casos de catalisadores da Volkswagen. Eu não sei se era exatamente o catalisador, mas a questão, acho que era o catalisador. Era um carro que o detectava quando ele estava no teste, e aí no teste ele fazia uma performance limpa, né? O catalisador funcionava, porque era um catalisador que durava pouco tempo, não era uma coisa desse tipo, então ele só usava aquele método durante a identificação. Pegou um monte de coisa, então o catalisador, o processo de limpeza de ar até funcionava, ele só não funcionava por muito tempo. Então reduzia a potência do carro, se você reduzia a potência. Tá. Então, para o carro parecer potente para o usuário, você desliga. Mas quando você precisa limpar, você derruba a potência e entrega um ar limpo no teste. Exatamente. Então alguém teve a ideia genial de se propor a fazer um que entregava potência e ar limpo e produto limpo do escapamento. Não conseguiu, falou, vamos tentar inventar um outro jeito, criou essa maravilha que no final das contas saiu muito mais caro do que sairia. Então, mas tem uma pressão para isso, né? Você tem uma pressão enorme de natureza totalmente distinta da produção do conhecimento, né? Ou seja, você tem uma produção de conhecimento que é feita dentro de um laboratório e você tem uma aplicação prática que é de outra natureza. A inadequação gera problemas, às vezes, muito mais sérios do que isso. Na verdade, se for olhar, a grande parte dos problemas que a gente tem de acidentes e às vezes, de grandes proporções, estão relacionados com essas decisões que, quando vão saindo da esfera puramente de conhecimento e entram na esfera de aplicação, começam a responder a demandas que não tem nada a ver com a forma como ela está presente lá dentro. Isso envolve, sei lá, a Boeing e o sensor lá de posição do nariz do avião, que você tinha um problema do avião ficar baixando. Não, ele levantava, né? Acho que você pôs para trás o motor, aí o avião tendia a levantar, então você teve que colocar um sensor que abaixava o nariz do avião, que ninguém tinha controle sobre ele. Deu um problema no sensor, o avião caiu. E isso poderia milhões desse tipo de problema. Mas é porque tem outras demandas, né? Você tem uma demanda diferente. A demanda do ponto de vista de geração do produto é esse. E o Elon Musk, ele dá um pouco a impressão de que isso tudo não acontece assim, né? Porque quando ele vira e fala assim, eu produzi isso aqui, na verdade que você produziu, você contratou um conjunto de pessoas que tiveram treinamento dentro das universidades para a produção disso aí, pegou todas as coisas e montou esse produto. E a partir daí, e aí tem a segunda coisa que vale a pena conversar sobre essa questão dessa parte de produção de conhecimento e aplicação de conhecimento, que a partir do momento que entrou dentro da empresa, a gente também não vai ter mais dado nenhum sobre isso real, né? Não que eles vão publicar dados que não são reais, é que eles não vão publicar, né? Eles não vão publicar o que deu errado. Não, nem o que deu errado e se for de valor comercial, nem o que deu certo, porque o artigo que eles publicaram era só um processo, então eles publicaram um artigo contando genericamente o que foi feito, assim, não tem... a produção de conhecimento que acontecer lá dentro, se ela for de valor comercial, ela nunca mais sairá lá de dentro, né? É um pouco a diferença entre um software livre, que você tem, o software está lá, a produção de conhecimento não é acadêmico propriamente, mas é coletivo e aberto, e um software privado. Você nunca vai conseguir saber como é que qual é o código do Windows, né? Porque o código do Windows tem alto valor comercial, ele está protegido por um monte de patentes. Quando tentaram abrir um processo lá era de obsolescência programada, de certas formas de interagir que fazia com que o seu computador ficasse lento, o governo americano perdeu o processo, né? Você não conseguiu abrir o código do Windows. Um código aberto não, né? Então também tem, além desse aspecto de funcionar numa direção que envolve outras demandas, ele também tem esse problema de, muitas vezes, você, a partir desse momento, você perdeu o acesso do conhecimento, né? O conhecimento agora passou a ser proprietário e, portanto, você não vai saber mais nada do que está sendo produzido ali dentro, né? Mas é um pouco da característica da forma como a gente produz as coisas hoje em dia, né? A gente precisa se acostumar com isso, porque isso ou a gente muda o jeito de fazer, ou a gente vai ter que viver desse jeito, porque é a forma que está proposta de a gente realizar conhecimento básico e conhecimento aplicado, né? Eu não tinha pensado nessa parte, quer dizer, ainda tem esse aspecto de que soluções importantes que aparecerem ali vão estar restritas àquele aparelho para aquele uso
E não para todo mundo que... Vai ser avaliado antes, né? Então eles vão avaliar, falar assim, isso aqui tem valor comercial, tem, então isso aqui a gente não vai compartilhar com mais ninguém e só nós teremos esse conhecimento. Isso aí faz parte do modo empresarial de realizar ações, né? Que é outra diferença de ter um grupo de pesquisa e um centro como Instituto do Cérebro e ter isso dentro de uma empresa. Exatamente. Ou numa universidade, como a USP, ou como a Unicamp, ou como a FRJ, ou como outras universidades do mundo, né? E para quem curtiu, para quem quer entender mais como é que o cérebro funciona, como a gente funciona, o que é possível dentro de próteses ou outras coisas, ter uma visão do sistema nervoso, legal. Tem material que você recomenda? Livro, vídeo, curso, podcast, qualquer coisa assim? Bom, eu sou pesquisador de um projeto da FAPESS, os CEPIDs, que são Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão Científica, que é o Neuromate. O site do Neuromate tem bastante coisa sobre o que a gente vem fazendo, que envolve um pouco isso, que são 10 anos de esforço, mais de 10 anos de esforço, tentando fazer essa intersecção entre matemática, clínica e biologia, na área de neurociências, que tem vários aspectos interessantes, talvez as pessoas possam entrar, tanto do aspecto clínico quanto... Tem espaço para tudo aí, né? Fisiologia, matemática de como decifrar que neurônio que está conversando, clínica para entender o que o cérebro está passando naquele momento, né? Então a parte de matemática é muito importante, porque essa questão que a gente conversou várias vezes, que é como é que você pega a atividade dos neurônios, por exemplo, e entende aquela representação e por que ela pode mudar e ainda assim ser consistente, é um desafio relevante, matemático, desafiador. Esse projeto tem uma ideia inovadora de tentar tratar isso de uma forma matemática a partir de uma estatística baseada em árvores de contexto, com o teorema dos grafos, que é bem interessante. Tem também uma parte de aplicação clínica que a gente foi desenvolvida dentro do projeto, especificamente com duas vertentes, uma vertente com doença de Parkinson, uma vertente com lesão do plexo braquial. Tem uma parte de tecnologia associada a essa questão de como é que você consegue mapear o cérebro e usar uma assessoria robótica para auxiliar na identificação das regiões com braços mecânicos. Tem alguma coisa assim interessante, então talvez valha a pena colocar o link para o site, seria uma coisa interessante para as pessoas talvez gostassem. Sobre essa questão do porquê que os cérebros não são computadores, talvez tem uma palestra que eu preferia usando no IEA, no Instituto de Estudos Avançados, que é sobre as metáforas do funcionamento do sistema nervoso, a história das metáforas, que é, na verdade, um pouco da história da neurociência, que também talvez seja interessante para quem gosta desse tema. Acho que é isso, assim. Perfeito. Para quem nessa palestra, então, que analogias e metáforas que a gente já usou para explicar o cérebro, qual que era o contexto onde elas aconteceram e o que a gente aprende ou não a respeito disso. E por que a ideia de que as analogias elas têm esse valor, mas elas têm um problema, porque você gera muito mais que isso. Só para a gente parar para pensar, essa analogia computacional atual, ela é muito mais ampla do que só uma analogia de você poder falar sobre aquisição de informação e sobre como que um bit pode ser um potencial de ação. Ela envolve, na verdade, toda uma estética, ela envolve uma análise, a gente tem toda uma nomenclatura sobre... Vou hackear o seu cérebro. Vou hackear seu cérebro. A gente vive numa época pós-humana, seja lá o que for o pós-humanismo. A gente tem uma estética cyberpunk, onde as pessoas são... Vamos fazer o upload da mente para a máquina. Upload da mente para a máquina, exatamente. Então, assim, é muito mais dominante do que pode parecer, e ela sempre foi assim, né? A gente achou que, de fato, em algum momento, a ideia da máquina, e se a gente for olhar a máquina, o corpo, ela é uma metáfora que surgiu lá no século XV, século XVI, e a partir nos últimos 500 anos a gente tem usado ela como referência, né? O corpo é uma máquina, então você precisa cuidar da sua máquina-corpo, lubrificar, exatamente. Cada engrenagem do seu corpo é fundamental. E assim, a gente pensa dessa maneira. As metáforas, elas têm um problema quando elas são boas demais, elas acabam dominando o nosso imaginário inteiro sobre um assunto, né? Então é um pouco disso que eu trato, de como é que foram essas metáforas, como é que elas se inserem nas ideias, qual o impacto, por exemplo,
teoria da evolução, para a gente parar de usar a escala natural para tratar das coisas, e como isso trouxe um outro problema, né? Que é o problema de que agora você tem que materializar a solução, ela não pode estar mais etérea em algum lugar, ela precisa ser materializável, e como isso trouxe um momento, que é onde a gente está, de pensar que os cérebros são máquinas elétricas computacionais que controlam um corpo, que é uma máquina que responde a esses estímulos. Então fantástico. É isso. Fantástico. Obrigadão, André. Adorei a conversa, aprendi muita coisa nova aqui. Legal, eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição. Valeu. Espero que você tenha curtido a conversa. Tive uma aula aqui de como o cérebro funciona, como a gente pode medir esse funcionamento do cérebro, o que a gente pode medir e quais são os desafios para se ter um aparelho como um eletrodo, um implante, para ter controle remoto de alguma coisa ou devolver informação para o cérebro. Só acho muito importante, como entusiasta de tecnologia e ciência, a gente ter esperança num futuro com novos métodos, com muita coisa acontecendo e um ceticismo de entender o que é hype ou o que de fato pode ser concreto e desenvolvido daí para frente. Ainda mais numa área como essa. Se você quiser mais conversas e discussões desse tipo, manda pra gente uma sugestão nos comentários do que é importante trazer de assunto por aqui e se inscreve no canal, assim você recebe os próximos episódios. A gente se vê num deles.